Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Dantas. Sou mestra em Linguística. Atualmente estou no programa Primeiras Letras como formadora de professores do ciclo de alfabetização. Hoje estamos no Conta que te conto com Machado de Assis. O conto de hoje é To Be or Not To Be. Esse conto foi escrito em 1876 no Jornal das Famílias. E hoje, agora, é possível baixar esse conto, porque a obra está como domínio público. Então, dá uma pausa, corre lá, baixa e volta para o vídeo para a gente continuar, porque vocês vão se estimular a ler um pouquinho mais sobre essa obra de hoje. É por este caminho realista de olhar para dentro, enfatizando aspectos como a observação precisa de detalhes e a descrição minuciosa do interior desses personagens, sobre a forma como eles pensam, e com a linguagem bem simples, objetiva, que vamos apontar mais elementos sobre a obra To Be or Not To Be de hoje. É um tipo de conto realista que aborda temas existenciais e filosóficos ao mesmo tempo, apresentando um protagonista que, na verdade, questiona a sua vida e a necessidade de refletir sobre isso e o propósito, por que ele se encontra aqui. E ao passo que ele reflete sobre a vida, ele pensa sobre a morte. Há exemplo de uma obra muito conhecida de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas agora, vamos focar mais um pouquinho no To Be or Not To Be? Vamos lá? O protagonista dessa obra, desse conto, é André Soares. Ele é um tipo machadiano, um homem simples, é apenas mais um na Terra. Ele contava com 27 anos, não era magro, nem gordo, nem alto, nem baixo. Na alma, como no corpo, conservava uma escassa e honrada medianidade. Na verdade, ele não era melhor nem pior do que ninguém, mas era daqueles homens que não aumentam a humanidade quando nascem, nem a diminuem quando morrem. É bem por este caminho que Machado de Assis conduz o leitor, nós inclusive, hoje, ainda hoje, a pensar como se quisesse nos confidenciar sobre um homem ambicioso e ao mesmo tempo sonhador. Ele sonhava com passeios de carro, teatro, bons charutos, luvas de pelica, além de despesas usuais, e para tanto não é de crer que dessem os 200 contos de réis. Ele sonhava e bastava o sonho para o fazer feliz. Contudo, ele gostava de luxo, bem verdade, mas com uma renda mensal que mal dava para comer, isso seria impossível de se realizar. Ele se vê como uma pessoa, na verdade, sem propósito, porque ele queria realizar, mas não ia atrás de conquistar. Sem forças para lutar por um emprego melhor, ele decide, então, acabar com sua própria vida. E aí vamos a uma passagem do texto. Ele diz: estou decidido, acabemos de uma vez com esta vida de tribulações. Não quero arrastar tamanha miséria até os 80 anos. E dizendo isto, o nosso André Soares vestiu camisa nova, meteu-se num paletó e pôs-se o chapéu na cabeça. E meditou no gênero da morte que devia escolher. Então, como é que eu vou morrer? E pensou, e escolheu afogar-se. E é então por esse tema do suicídio, tema tão polêmico até hoje de se falar, né? Comentarmos sobre isso. O suicídio é um dos assuntos muito delicados para se tratar até hoje, mas imaginemos falar sobre isso no século XIX. No entanto, em vez de descrever as razões pelas quais as pessoas tiram ou pensam em tirar sua vida, o nosso autor Machado de Assis mostra os motivos que fizeram esse protagonista, André Soares, mudar de ideia. E é por esse caminho de reflexão que ele nos leva, nós leitores, a pensar. André Soares parte, então, decidido para a Ponte das Barcas de Niterói, para tentar, no seu intento, só que algo inesperado aconteceu e o fez mudar de ideia. O que será? Vou dizer a vocês, inevitavelmente, surpreendentemente, o que o fez mudar de ideia foram os pés de uma mulher. Verdade. Falar sobre pés, impossível. Como a pessoa desistiria de morrer pelos pés de uma mulher? Pois bem, é por esse caminho que Machado nos leva. Não era apenas a beleza, os olhos, a cintura, o rosto belíssimo dessa mulher que ele viu lá na barca de Niterói, mas os seus pés. Pois bem, não eram qualquer pé, na verdade é importante dizer isso, eram pés elegantes de uma desconhecida que ele acabara de encontrar e que inevitavelmente também lhe deu bola.
Falar sobre podalatria é um fetiche sobre os pés. Nos dias de hoje, é mais um tema inovador para se falar no século XIX. Mas bem assim, por este caminho de inovação, de sarcasmo e com humor que Machado de Assis leva ao seu leitor. E foi por conta desses pés que André resolveu desistir de se matar. Faltava-lhe um propósito de vida. Pois bem, ele encontrou. Pelo menos o nosso protagonista decidiu atrasar um pouco essa ideia. E a descrição que o autor faz, de forma objetiva, constrói de forma por vezes cômica, satírica, sarcástica muitas vezes, e leva-nos nós, leitores de Machado de Assis, até esquecer a ideia inicial. Qual era mesmo? Tirar a própria vida? É melhor que lembrar do que André Soares, ele decidiu, na verdade, a partir de agora, viver por conta de pés belíssimos, claro, elegantes, de uma bela mulher. E a partir daí ele encontra um objetivo de viver. Como algo típico de uma cidade pequena, logo ele consegue informações sobre essa senhora e vai atrás de saber um pouco mais sobre a vida dessa mulher. Ela se chamava Cláudia. Ouvintes, Cláudia, uma jovem viúva que vivia com seu irmão e possuía cerca de 20 apólices e uma preta velha, ou seja, toda a riqueza que lhe deixara o defunto marido. Além dos lindos pés, vale a pena mencionar, o narrador interage a todo tempo conosco, que estamos lendo esse conto, e nos mostra, quase que confidenciando-se, o quanto Cláudia foi o objetivo que faltava na vida de André. Aí ele nos conta: foi um anjo que o céu me enviou. Pensava ele para me salvar da morte e, ao mesmo tempo, trazer-me a felicidade. E diga lá que não há providência ou sorte, ou quer que seja que quer que seja que vela pelos homens, a pequena é uma formosura. O pé é mais gentil que até hoje eu tenha visto. Não é um pé, é um milagre. E os olhos? E o andar? Então, o pé foi o ponto de partida para ele desistir, mas o resto também ele conquistou. Depois de trocas de cartas, porque ele foi atrás, né? Conseguiu o contato dela, trocaram cartas, enfim, os elos se estreitaram entre os dois e o melhor, até o futuro cunhado, o senhor Justino Magalhães, que aparece agora na narrativa, percebeu que o amor entre os dois era recíproco. Então, eles começam a namorar. E, de fato, tudo flui, além da paixão, a confidência, a confiança, a respeito entre eles. De tal sorte que ele conta a Cláudia que naquele momento que a tinha visto, encontrado pela primeira vez, era um momento que ele tinha decidido tirar a sua própria vida. E ela prefere falar com ele que, não, vamos esquecer isso e vamos pensar no nosso futuro. De certo, uma noiva e um cunhado interesseiro não é fácil. Por que interesseiro? Porque o Justino entra na narrativa para se aproveitar, vamos dizer assim, do nosso protagonista André Soares. E acaba que a todo momento pedindo dinheiro. E isso acaba que deixando o nosso herói endividado mais do que já estava. E nessa falta, acaba desanimando um pouco o momento da relação entre eles. Meses se passam, como era do interesse de Cláudia se casar de imediato, e vendo que André Soares não mais falava nada, e a falta de iniciativa dele, e o ciúme também desse pretendente, que por vezes já demonstra um pouco de ciúmes por ela, fizeram-na desanimar dessa relação. Principalmente porque fato novo acontece e surge na narrativa. O reencontro com um ex-pretendente da moça, e que à época tinha lhe rejeitado. Mas agora aparece na narrativa para dar novamente uma virada no fluxo narrativo e psicológico desse nosso herói. Tudo muda novamente, entre altos e baixos, né? André Soares vê-se novamente numa mudança inesperada. A vida do nosso protagonista e todo o desenrolar da história se modifica.
todos os detalhes sobre o pensamento, sobre as ações do nosso herói, são descritos por Machado, esse nosso autor realista. O que deixa o leitor do folhetim a querer conhecer mais o final. E vocês, querem saber um pouquinho mais? Contudo, é importante deixar claro que esse vídeo não é uma contação do começo ao fim. Eu não vou dar spoiler. Então, segue agora a indicação, leiam um conto To Be or Not To Be, que traz ao final deste conto, dessa narrativa, uma surpreendente virada na vida de André Soares. E que não é, de fato, um homem apaixonante, bem-humorado, um gênero que a gente não pode perder de vista enquanto mulheres, né? Mas é um homem comum, um tipo bem humano, igual a muitos de nós, igual a você que está aí nos ouvindo agora, que por vezes falta ali um propósito para continuar a viver. Mas, como diz o ditado, já ouviram? A esperança é a última que morre, ou pelo menos é assim que esperamos que ela seja de fato a última que morre, tá? A obra To Be or Not To Be faz uma alusão, né, a esse momento de que é importante a gente refletir sobre essas nossas idas e vindas. Que, em verdade, quem somos nós? Ser ou não ser? Eis a questão. Nesse montante, a gente vê que André Soares é um personagem fictício, mas que, na verdade, representa a reflexão filosófica de Machado, como o que vimos no conto. Ele não é apenas sobre morte, mas sobre vida e sobre propósito. Numa linguagem que traz uma moral, que tem uma moral lá no final do conto, que vale a pena vocês irem e lerem até o final. O que é que vocês acham? Você aí do outro lado da telinha, já pensou sobre isto? Qual o seu propósito de vida? Você tem um propósito? Se nunca parou para pensar sobre isso, acho que chegou a hora para pensar. Então vai lá, baixa a obra, lê, porque Machado de Assis pode ser uma grande oportunidade para que a gente reflita sobre isso. Então fica a dica de leitura de hoje e com isto ficamos por aqui. Tchau e até a próxima!